Tenha paciência comigo, pois sei que isso parece loucura e tenho pensado em contar. Mas agora sinto que tenho que contar e acho que não há uma única pessoa em minha vida para quem eu possa contar isso sem parecer um completo maluco psicopata no final. Sou mulher e tinha 25 anos quando essa história aconteceu. Para uma introdução obrigatória antes da parte principal, como você deve ter adivinhado, eu fumo. Fumei por um tempo, principalmente para uso recreativo, mas também em parte porque tenho insônia e isso me ajuda. A única desvantagem é que me deixava um pouco paranoica, o que nunca foi um problema depois de começar a usar um vaporizador. Embora a experiência com o vaporizador tenha sido muito melhor e mais fácil, também comecei a ficar muito mais paranoica, a ponto de achar que havia mais alguém morando na minha casa e até escondi estrategicamente várias facas de cozinha na minha casa para o caso de uma invasão, concluiu minha mente viciada em fumo. Bem, eu estava fraca, tinha me tornado dependente dela e não conseguia parar. Então, tive que comprar substitutos para usar na cozinha, porque eu estava muito alta naqueles dias e, portanto, muito paranoica, e decidi deixar as facas escondidas por aí. Sim, eu sei, não se preocupe, fica mais louco. Comprei mais 4 facas e uma faca grande para cortar com uma cobertura de borracha laranja na lâmina, o que é importante para mais tarde, pois depois de desempacotar meus itens em casa, tive uma compulsão estranha, e em vez de guardar a faca laranja, coloquei-a na minha bolsa. Depois de algum tempo, a faca passou a se sentir em casa, no fundo da minha bolsa, da mesma forma que os recibos, lenços de papel ou tampões soltos que eu tinha lá dentro, apenas acrescentando mais lixo à minha bolsa, que eu nunca questionava. Agora vamos à parte realmente maluca da história. Um dia, eu havia terminado meu turno de trabalho e saí para fumar minha dose antes de voltar para casa. Então, coloquei um colírio e fui pegar minhas coisas, mas antes que pudesse sair, meu gerente me disse que meu colega de trabalho havia faltado à limpeza e que eu tinha que ficar para substituí-lo e fazer o fechamento. Antes que me odeiem por fumar no trabalho, meu turno já havia terminado e era uma sexta-feira. Não é preciso dizer que eu não estava com a mentalidade certa para discutir e demorei muito mais do que deveria para limpar e trancar, principalmente porque meu gerente também me abandonou e eu ficava me distraindo. Quando saí, já era bem tarde. Eu estava mais sóbria, embora não muito, e fiz a péssima escolha de ir para casa a pé por uns 10 ou 15 minutos, em vez de pagar por uma carona, e a escolha ainda pior de fumar um pouco antes de sair. As ruas estavam muito mais silenciosas à medida que eu me afastava do trabalho, e a paranoia começou a se instalar. Eu olhava muito ao redor, e foi quando o notei. Havia um homem do outro lado da rua que tinha virado a esquina. Ele estava vestido com roupas escuras, com uma jaqueta grande e um boné, apesar de estar escuro. A essa altura, eu já estava com os nervos à flor da pele, e toda a minha energia paranoica estava hiperfocada nele, de modo que, quando ele atravessou a rua e passou por trás de mim, fiquei instantaneamente nervosa. Eu não conseguia relaxar com ele atrás de mim, pois tinha um pressentimento terrível, então atravessei para andar do outro lado da rua. Agora você pode imaginar meu horror quando, em vez de ficar do lado dele, ele atravessou comigo. Meu cérebro imediatamente deu sinal de alerta, mas eu não tinha certeza se não estava imaginando coisas em meu estado semi-alta. Então, o que eu fiz? Atravessei a rua novamente como uma idiota e, em seguida, comecei a perder a cabeça silenciosamente quando ele me seguiu. Entrei em pânico, sabendo que provavelmente tinha revelado que sabia que ele estava me seguindo, que não havia ninguém por perto para me ajudar, que eu estava sozinha em uma rua escura, com esse cretino que queria sabe-se lá o que de mim, e que eu estava desarmada. Só que você não está. O pensamento veio à minha cabeça, e eu me lembrei de que tinha aquela grande faca laranja na minha bolsa. Minha bolsa estava enrolada sobre o ombro, na minha frente, de modo que ele não podia me ver abrindo-a e remexendo trêmula na faca. Não consigo descrever a pequena onda de alívio que senti quando a tive na mão, ainda mais quando tirei a capa e ela brilhou para mim. Quando olhei para trás, o homem estava muito mais perto e caminhava rapidamente em minha direção. Ele parecia muito magro e achei que não conseguiria correr mais do que ele. Então,
Em vez disso, virei-me para encará-lo no que foi o momento mais estúpido e corajoso de minha vida. Ele pareceu surpreso com isso, mas somente quando viu a faca em minha mão é que parou de se aproximar de mim. Nós dois ficamos ali parados, olhando um para o outro. Eu não conseguia ver seu rosto por causa da sombra que o boné projetava, então não tinha ideia do que ele estava pensando. Eu estava uma confusão mal resolvida, mas sentia a mais estranha confiança irradiando da grande faca em minha mão, enquanto as mãos dele estavam vazias. Eu estava rígida e apavorada, mas meu corpo começou a se mover por conta própria e comecei a caminhar em sua direção, olhando diretamente para ele. Esse pequeno movimento deve ter desencadeado algum instinto de predador em meu cérebro primitivo, porque de repente meu instinto gritou para que eu corresse até ele, e foi o que fiz. Comecei a correr em sua direção, e ele quase caiu de pé ao se virar. Cheguei tão perto dele que poderia ter tocado a parte de trás de seu casaco. Mas, em vez disso, golpeei para baixo com a faca que eu nem me lembrava de ter levantado. Ela deslizou pelo tecido, mas se prendeu na bainha por apenas 1 segundo e teria caído de minha mão se não fosse por meu aperto mortal. Ele deve ter sentido isso porque, no segundo seguinte, estava correndo pela calçada como um homem que realmente corria para salvar sua vida, e eu, por algum motivo, corri atrás dele. Ele me superou com muita facilidade, mas eu não parei. E quando ele cometeu o erro de olhar para trás com o que imagino ter sido uma expressão horrorizada, tropeçou um pouco. Acho que ele pode ter torcido o tornozelo ou algo assim, porque de repente estava muito mais lento e com uma corrida estranha. Havia tanta adrenalina correndo por mim que eu não tinha mais medo. Me sentia tão viva que até sentia um tipo de prazer sádico ao vê-lo se debatendo para fugir de mim. Acho que cheguei a rir alto. Tudo parou quando meu cérebro-são finalmente me perguntou: "O que você vai fazer se pegá-lo?" Esse pensamento me fez parar imediatamente e parei de correr atrás dele, observando-o correr e desaparecer em uma curva enquanto eu ofegava. Eu estava curvada, com as mãos nos joelhos, tentando recuperar o fôlego e entender o que diabos tinha acabado de acontecer. Será que eu ainda estava tão alta que só imaginei aquilo? Será que realmente corri atrás de um homem com uma faca? O que eu teria feito se o tivesse alcançado? A adrenalina rapidamente se transformou em puro pânico e descrença. Comecei a tremer como uma folha e percebi que ainda estava segurando a faca. Joguei-a em minha bolsa, virei-me e comecei a correr novamente. Corri até meus pulmões queimarem e todo o meu corpo doer. Depois corri e andei dolorosamente até finalmente chegar em casa. Trancando a porta atrás de mim, arrastei-me até a cozinha, tirei água da geladeira e desabei no chão frio. Eu estava tremendo tanto que a maior parte da água foi parar no meu rosto, nas minhas roupas e em todos os lugares. Talvez eu também tenha chorado um pouco. Depois de ficar ali sentado, sabe-se lá por quanto tempo, minha mente repetindo a cena na minha cabeça e todas as maneiras terríveis que poderiam ter dado errado, finalmente cheguei a uma conclusão: que eu tinha muita sorte de ter conseguido chegar em casa e que iria parar de fumar, já que não tinha nenhum controle sobre mim mesma. É claro que minha paranoia me fez notá-lo mais cedo e me preparou com uma faca, mas caramba, se isso me tornou um alvo fácil, poderia ter sido muito, muito, muito pior. Foi minha má tomada de decisão quando estava drogada que me fez pensar que era uma boa ideia voltar para casa tão tarde também. Finalmente, saí do chão, fui para o meu quarto e joguei meu estoque de vape no vaso sanitário. Voltei para a cozinha e tirei a faca da minha bolsa. Ela tinha se mexido quando corri e rasgado um pouco o interior da minha bolsa. Pensei em jogá-la fora, mas, depois que ela salvou minha vida, isso me pareceu cruel. Então coloquei a capa laranja nela e a deixei sobre a bancada antes de tomar um banho de 1 hora, chorando muito mais, e depois me arrastei para a cama. Então, basicamente, essa é uma história maluca sobre como parei de fumar e me aterrorizei por meses depois. Mas agora, quando olho para trás, por mais terrível que tenha sido para mim, posso rir um pouco e esperar que tenha sido ainda pior para o maldito assustador. Espero que a imagem de mim correndo atrás dele com uma faca o assuste até hoje. Ah, e eu ainda tenho a faca de cozinha laranja em uma das minhas bolsas.
Isso aconteceu há pouco mais de 2 anos, e eu queria publicá-lo em algum lugar, só para relembrar um dia e nunca esquecer a lição que aprendi. Era 2016 e eu tinha acabado de começar um novo emprego em um motel, com salário baixo, mas eu precisava de um trabalho de escritório. Um dos meus amigos, Michael, me conseguiu esse emprego e durante alguns dias fiz um treinamento com o proprietário pela manhã. Durante 2 noites, Michael me treinou e nosso trabalho era o turno das 11 da noite às 7 da manhã. Nada de empolgante, apenas fazer o check-in dos hóspedes e cuidar da papelada. Meu chefe, o proprietário, saiu de férias com a esposa por 1 semana. Portanto, foi minha primeira noite sozinha no turno da noite. Havia um monitor com câmeras de segurança ao redor da propriedade do motel e grandes janelas de vidro em todo o prédio de escritórios com uma porta de vidro. Não haviam janelas escurecidas como na maioria dos motéis. Era bem tarde da noite, por volta da 1 da manhã, e eu estava fazendo meu trabalho normal de check-in, quando um homem entrou e perguntou se havia algum quarto disponível. Normalmente, se alguém é suspeito, meu chefe me manda mentir e dizer que não, mas ele parecia normal no momento. Sem hesitar, eu disse, sim, claro, só para um? E ele respondeu que sim. Então comecei a criar a reserva no computador, quando percebi que ele começou a bater no ar e a fazer barulhos de cuspe, como se estivesse sendo cercado por moscas. Tentei ignorar o fato, pois na minha opinião, não era da minha conta. Então, tentei encaminhá-lo para o quarto o mais rápido possível. Entrego-lhe a chave e ele segue seu caminho. Naquele momento, eu poderia ser descrito como muito tímida, pois tinha muita coisa acontecendo em minha vida pessoal. Por isso, espero que todos possam entender minha reação ao que acontece em seguida. O homem volta de seu quarto e bate com a mão na porta de vidro, o que me faz pular. Absolutamente assustada, olho para cima e o vejo apenas me encarando. Ele abre a porta, coloca a cabeça para dentro e diz: "Não consigo entrar no meu quarto. Por que você não me mostra onde fica?" E minha única defesa é tentar ser útil. Então respondi: "Talvez haja algo errado com sua chave. Deixe-me dar outra." O olhar que ele tinha nos olhos era inexplicável. Senti que estava correndo perigo absoluto. Entreguei a ele a nova chave e ele voltou para o quarto. Tentei enviar uma mensagem de texto para o Michael, porque foi ele quem me treinou. Embora fosse o meio da noite e ele estivesse dormindo, eu precisava de alguma orientação. Sem resposta do Michael, percebo o homem descendo as escadas para voltar e entro em pânico novamente. Corro para o escritório dos fundos, tranco a porta e pego meu canivete. É importante manter a proteção quando se trabalha à noite. Ouço o homem no escritório gritando: "Olá, por que não me deixa entrar no meu quarto? Você não gosta de mim?" Como sou uma idiota completa e não me mantenho firme e chamo a polícia. Quando estou com medo, decidi enfrentar essa situação sozinha. Respondi: "Estou no telefone, já estou indo." Então comecei a ligar para o Michael várias vezes pedindo ajuda. Ele não respondeu. Decidi respirar fundo algumas vezes e sair do escritório. O homem não estava lá. Ele estava no banheiro. Comecei a ouvi-lo falando sozinho, dizendo com raiva: "Mate-a, mate-a, mate-a." Meu coração afundou. Ainda sendo uma idiota e não chamando a polícia, ele sai e eu digo: "Sua chave estava quebrada. Desculpe, deixe-me acompanhá-lo até seu quarto." Ele concordou, felizmente. Eu estava usando um suéter de mangas compridas. Então, com os braços para baixo, consegui esconder minha faca na mão enquanto a segurava. Comecei a andar para fora e ele parecia insistir em andar atrás de mim. Começamos a nos dirigir para a escada e para o quarto dele. Eu estava suando de tão nervosa que estava, sempre olhando para trás para ter certeza de que ele não iria fazer nada. Ele parou em um quarto e eu parei no quarto dele. Algumas portas abaixo, sorri e disse: "Ah, esse é o quarto errado. Este é o seu quarto", como dizia claramente na porta. Durante todo o tempo em que ele estava indo para o quarto de outra pessoa e tentando abrir a porta, eu me senti mal por ela.
Corri rapidamente de volta para o escritório e tranquei a porta. O próximo hóspede que eu registrei era um policial de algumas cidades vizinhas. Eu me senti mal por ter contado a eles sobre o homem, mas eles pareciam dispostos a ficar de olho e ouvir. Na noite seguinte, o homem voltou, mas eu tranquei as portas e disse a ele que estávamos lotados. Expliquei ao meu chefe o que havia acontecido quando ele voltou de férias, mas ele não me levou a sério. Continuei a trabalhar lá no turno da noite durante o ano seguinte, onde muitos outros encontros estranhos aconteceram. Se você se sentir desconfortável, sempre chame a polícia. Eu tinha acabado de fazer 18 anos e estava trabalhando no turno de fechamento de uma pequena lanchonete em um supermercado. Um dos meus clientes habituais chegou, o Tom. Ele entrava e gritava: "Onde estão minhas meninas?" E todos nós tínhamos que abraçar desajeitadamente esse homem de 80 anos, enquanto ele sussurrava: "Deus te abençoe" em seu ouvido. Eu odiava o Tom. Ele sempre se segurava um pouco demais e sussurrava um pouco perto demais. Nesse turno, eu estava fechando sozinha e Tom chegou por volta das 4 da tarde. Como não era incomum, eu lidei com o malandro e lhe trouxe o café e o pãozinho. Dessa vez ele estava com a esposa, que era doce, mas com aparência cansada. Ele começou a me fazer perguntas enquanto eu trabalhava. O que eu tenho para fazer à noite? É difícil fechar sozinha? A que horas eu saio? Alguma vez tive medo de caminhar até meu carro no escuro? As perguntas foram ficando cada vez mais incômodas e sua esposa ficou sentada em silêncio. Respondi da forma mais amigável que pude, apesar de estar com os cabelos da nuca arrepiados. Eu o pegava olhando para mim com frequência. Mas tudo bem. Eu saía do trabalho às 7 horas, então não era nada demais. Até que ele não foi embora. Sua esposa foi para casa sem ele e ele ficou me encarando por horas. Perguntei se ele precisava de mais alguma coisa e ele disse que não, só estou esperando você sair do trabalho. Ele disse que queria me acompanhar até o carro, porque garotas jovens não deveriam ficar sozinhas em um estacionamento escuro. Eu lhe disse que não era necessário e continuei meu trabalho, ignorando-o agora mesmo quando ele me encarava. Ele saiu cerca de 15 minutos antes do fim do meu turno, no escuro inverno de Michigan, e eu suspirei de alívio. Não pensei 2 vezes ao bater o ponto e me dirigir ao meu carro. Peguei minha escova de neve e comecei a limpar meu carro, aproveitando o silêncio próprio de uma noite de neve. Comecei a ouvir o barulho de passos atrás de mim, mas ignorei. Afinal, estou em um estacionamento. Mas eles se aproximam, passando por qualquer outro carro e indo diretamente em direção ao meu carro, estacionado longe dos outros no estacionamento para funcionários. Olho e é o Tom, a uns 15 metros de distância e sorrindo. Ele me diz que eu deveria ter procurado por ele, que ele estava sentado do lado de fora esperando por mim, e que eu deveria saber que é perigoso para garotas jovens ficarem sozinhas em um estacionamento à noite. Comecei a tremer. Tentei abrir a porta do carro, mas ela estava congelada por causa da tempestade anterior. Tom se aproximou, chamando-me de garota estúpida e pedindo perdão a Deus. Pensei em correr de volta para a loja, pois ele era tão velho que certamente não conseguiria me acompanhar, certo? Mas não quis arriscar. Ele poderia ser mais jovem, pois sou péssima para avaliar a idade e não sou exatamente rápida, considerando meu peso. Portanto, mantive minha posição. Procuro meu spray de pimenta na bolsa, felizmente preso às minhas chaves. Digo a ele que se afaste, que tem o spray de pimenta e que vá para casa com sua esposa. Ele me encara. Eu lhe mostro o recipiente de cor azul petróleo. Estamos a cerca de 6 metros de distância agora. Ele está bem dentro do alcance. Ele me chama de vadia, cospe em mim e volta para a loja. Entrei em meu carro meio descoberto e dirigi para casa apavorada. Liguei para a loja quando cheguei em casa, a apenas 1,5 km de distância, ou seja, cerca de 2 minutos, e contei o que havia acontecido. Eles expulsaram Tom e disseram para ele não voltar. Ele começou a xingar muito e sua esposa teve que ir buscá-lo. Ele acabou sendo preso por agressão alguns anos depois, mas não sei os detalhes, pois eu já havia me mudado naquele momento. No entanto, não posso dizer que estou triste por vê-lo partir.